Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Lili, um prazer imenso ter você aqui conosco. Clive não pôde novamente, mas em breve voltará. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, bênção ou maldição. Começar já com essa bucha, Lili? Bom, primeiro, oi para todos. E realmente, né? É polêmico até a página 20, né? Porque quando a gente tem um amadurecimento, quando a gente tem uma consciência, quando a gente tem realmente a certeza de que nós estamos aqui para crescer, para evoluir, a gente começa a optar mais pelas bênçãos, né? Mas Uhum. entendendo aqui um pouquinho, falando, né, sobre as bênçãos, sobre as maldições, o que é maldição? A própria palavra já diz, né? A gente sabe que maldição vem o quê? Maldizer alguma coisa. E não importa o que seja essa coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser uma situação, pode ser um bem material, enfim. Assim como a bênção, a própria palavra já diz que é bem dizer, né? Então é abençoar. Então eu bendigo algo sobre você, né? Uhum. Então essa é a força da palavra. E a gente sabe que a palavra tem poder, a gente sabe que a palavra tem uma força muito grande. E às vezes a gente nem se atenta a A esse a poder. essa a esse poder, exatamente. E assim, às vezes a gente fala as coisas aleatoriamente, sem perceber. Então, é a emoção que eu coloco naquela palavra que vai fazer com que ela reverbere de uma forma abençoada ou não, né? Então, às vezes eu estou num momento de raiva e eu solto uma palavra, uma frase, ou digo alguma coisa para uma determinada pessoa, e às vezes não foi uma intenção verdadeira, mas foi num momento de raiva, e aquilo veio com tanta força de dentro do meu ser que ela reverbera como se fosse uma bomba, uma explosão energética em cima do outro, só que de uma forma totalmente destrutiva, né? Uhum. E quando passa, assim, as pessoas, a gente fala, nossa, mas por quê, né? Porque eu estava totalmente fora do meu controle, totalmente fora do meu equilíbrio, né? Então, quando a gente começa a perceber o poder da nossa palavra, o poder dos nossos sentimentos, o poder das nossas emoções, a gente começa realmente a dar um passinho para trás e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Né? Então, o primeiro passo é a consciência, é se conscientizar, sim, que a palavra tem poder, que a palavra tem força, que a nossa intenção ela faz a diferença naquilo que a gente vai dizer, naquilo que a gente vai pensar, ou naquilo que a gente vai sentir. Isso vai reverberar, gente, independente de qualquer coisa. São ondas, são ondas que fluem, elas caminham. Não tem como falar, não está seguindo. Não, ela está seguindo o fluxo. A gente fez um programa semana passada, né, do fluxo universal, fluxo está ali, ó, está seguindo a onda, literalmente. E as nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos fazem esse mesmo movimento. Então, a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu fico muito mais atento àquilo que eu preciso equilibrar em mim. E aí, novamente, autoconhecimento, autoeducação, autorresponsabilidade, disciplina, cuidado, né? Então tudo isso faz parte desse processo. Às vezes a gente tem aquele cuidado de cuidar só, de ficar atento só aos cuidados do corpo físico. Às vezes a gente quer só pensar, vou tomar banho, comer, me alimentar, fazer isso, fazer exercícios, não. A gente tem que começar de dentro. Então eu começo olhando para onde primeiro? Para minha essência, para o meu coração, para o que está dentro do meu coração. Porque é o que está dentro do coração que vai reverberar. O coração é a bússola. O coração é como se fosse a nossa bateria. Ela está lá o tempo todo, funcionando, ela não para. Né? E aquilo que eu coloco aqui de intenção vai reverberar para o mundo. Então, o que eu estou colocando aqui dentro, que eu permito que saia daqui, que vá para cá, juntando com o meu mental e vai através do ritmo, né? Que é o fluxo ou refluxo da vida, através desse ritmo, vai atingir o outro ou não. Então é necessário a gente ter muito cuidado. E aí a gente entra de novo no programa anterior. É o fluxo e o refluxo. Então aquilo que eu emano volta para mim, aquilo que eu penso volta para mim, aquilo que eu sinto volta para mim. É a lei natural. Não tem como a gente quebrar uma lei natural. Não dá, é impossível. Ela existe. Mesmo que você não acredite. Ninguém acredita ninguém consegue ver a gravidade, a força da gravidade, mas ela existe, né? É a mesma coisa. A lei do fluxo e do fluxo, o ritmo vai e volta.
vai e volta. É isso, gente. Então, cuidado com o que você está emanando, porque aquilo que você emana volta para você. Ah, mas Liliane, eu não acredito. É a lei natural, sinto muito. Não tem como a gente fugir de uma lei natural, né? Então, a gente até pode tentar camuflar, mas não tem como fugir. Não tem. Então, é estar atento a isso. Aquilo que eu bendigo ou não. Atento às suas emoções, às suas palavras e a seu ritmo em relação à vida. É bem interessante isso que você disse, né? Porque tem muitas pessoas que não acreditam nessas leis naturais e às vezes não têm consciência das leis naturais. Então é importante deixar isso claro, que independente de você ter consciência de você acreditar ou não, elas estão atuando. É simples assim, né? E quando você fala dessa questão da bênção e da maldição, acho que eu vou trazer aqui, né, respeitando toda a privacidade do cliente, dos clientes, mas dizendo que o quanto a gente vê dentro das constelações familiares essas bênçãos e maldições atuando no nosso sistema, né? Então, claro que sem citar nomes, são casos e, como é que eu posso dizer, são casos que muitas vezes se repetem dentro dos contextos de constelação familiar, fatos de que lá atrás algum ancestral passou por alguma situação onde de repente ter filhos era uma coisa pesada, não era uma coisa que ele tinha planejado para a vida dele, uma mulher ancestral, né? Não era uma coisa que ela tinha planejado para a vida dela. Então, ela teve vários filhos e aquilo foi muito pesado. Então, ela inconscientemente, ou às vezes conscientemente, ela diz e, né, maldiz os descendentes com a informação de que as mulheres nem deviam ter filhos. E o quanto isso acaba impregnando no sistema e depois as mulheres passam a não conseguir ter filhos. A gente vê muito isso dentro de constelação, né, Lili? Entre tantas outras coisas que a gente vê. Pessoas que ancestrais, às vezes ancestrais lá atrás, às vezes na geração atual, né? Pais que não abençoam seus filhos para seguir a vida, viajar e ir para outro país. Pais que não liberam seus filhos para viverem as próprias vidas. O quanto isso impacta, porque estão amaldiçoando. E o quanto o contrário, que é a bênção, você liberar e abençoar para seguir adiante, muda completamente o destino dessas pessoas. O quanto esse destino fica mais leve, as pessoas vão muito mais longe quando elas têm essas bênçãos dos ancestrais. Sabe que trazer, né, para quem não assistiu, a gente já falou isso em outras oportunidades, para quem não assistiu aquele filme Viva a Vida é uma Festa, né, que é de 2017, que é maravilhoso, um filme da Disney, ele mostra exatamente isso num determinado momento do filme, o quanto o Miguel, que é o protagonista, precisa da bênção dos ancestrais para poder seguir adiante. Então perceba que essa bênção vai liberar o fluxo de vida dele. Se ele não tiver a bênção, a vida dele fica travada. E eu não estou dando spoiler, eu só assisti o filme lá, porque eu estou trazendo aqui um trechinho. Então, é esse o movimento. As bênçãos e as maldições, às vezes elas são feitas de forma consciente, às vezes são feitas de forma inconsciente, pelo poder da palavra, que a pessoa às vezes repete tanto aquilo que ela não tem noção do quanto ela está se amaldiçoando e às vezes amaldiçoando o próprio sistema. Quer complementar, Lili? Eu queria complementar uma parte dessa que você falou do Viva é uma Festa, que eu acho bem interessante a gente colocar aqui também. Quando ela abençoa, né, ela pede a primeira vez que ela vai abençoar, ela pede uma condição, né? Então, Miguel, eu te abençoo se. Não é assim, né? Porque quando você coloca uma condição, você percebe que você está, de certa forma, bloqueando, manipulando e bloqueando o fluxo natural da vida desse descendente, porque a gente não sabe o propósito dele, né? Então, quando a gente abençoa, confiando que ele tem um propósito nessa vida, que ele tem uma tarefinha a cumprir, que ele tem capacidades, habilidades, dons, talentos do seu sistema e que ele vai honrar isso de uma forma leve para ele, saudável e leve, o que vai acontecer? Vai fluir de uma forma maravilhosa, né? Porque assim, a gente traz o nosso sistema tudo isso, a gente traz as dores, mas a gente também traz as alegrias. Então são as limitações e as possibilidades. Então quando a gente confia nessa força do nosso sistema, quando a gente confia nesse alimento que o nosso sistema pode nos dar, o que cabe aos nossos pais e até mesmo a gente enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia, seja como for,
é abençoar, né? Eu te abençoo. Então, não colocar condições, né? A gente já viu numa constelação onde era um relacionamento e a mãe não queria abençoar esse relacionamento, né? Então, ficou uma trava nesse movimento aí, né? Só que neste caso, desta constelação, o ancestral pôde abençoar esse casal, né? Uhum. E quando esse ancestral abençoou esse casal, fez esse fluxo natural da vida, então eles puderam seguir com o destino deles. Então, olha a importância da bênção, olha a importância da liberação. Quando você diz eu te abençoo, você está liberando essa pessoa para seguir para a vida dela, para o seu fluxo natural, para o seu propósito de vida. Então, você está liberando. Quando você abençoa também, você confia que você fez o suficiente para essa pessoa, está realmente trilhando um caminho com todas as suas forças, todas as suas habilidades. Então, você confia que você deu para essa pessoa o suficiente, que foi a vida. E a partir daí, ela vai fazer o melhor que ela tem, porque ela tem a bênção e a vida. Então, assim, é um fluxo que realmente ele caminha de uma forma extremamente positiva. E daí acho que é importante fazer uma avaliação, né? Do que você está falando, de repente olhar para o seu histórico do seu sistema familiar, o que as pessoas falam, o que seus pais falam, seus avós falam, seus bisavós falavam, que pode estar impactando na sua vida, porque pode ser que tenham sim maldições nesse aspecto. E às vezes a maldição vem do sistema, mas às vezes existem aquelas maldições também dentro de uma visão sistêmica, né, da constelação familiar, existe aquela maldição dos vínculos de destino, que a gente também vê muito dentro das constelações familiares. Então, por exemplo, vou também trazer aqui um exemplo de vivência. A pessoa estava prometida, né, aquele lance lá atrás de que tínhamos sido prometidos, né, as famílias se comprometeram de que nós ficaríamos juntos, mas ele não quis ficar junto dela, porque ele escolheu uma outra pessoa, quebrou esse contrato, esse acordo que havia sido firmado. E daí ele vai viver um outro relacionamento, mas essa mulher aqui amaldiçoa essa vivência, essa experiência que ela teve. E isso vai reverberar de alguma maneira, porque ficou uma dor. Então, o que são os vínculos de destino dentro da visão sistêmica? Quando você qualquer vínculo que se faça onde tem uma ligação emocional. Pode ser um vínculo através de um relacionamento afetivo que foi prometido, pode ser um vínculo onde nós vamos nos casar, mas de repente o noivado não acontece, as promessas não acontecem, pode ser porque alguém salvou a vida de alguém, pode ser porque alguém tirou a vida de alguém, pode ser porque alguém interferiu no destino de alguém, pode ser porque alguém roubou alguém. Então, são muitas as formas de você se vincular a outras pessoas. E quando você se vincula a essas outras pessoas, dentro da visão sistêmica, não são só as pessoas que estão vinculadas, são os sistemas que ficam vinculados. Porque dentro das interações, nós não nos relacionamos, né? Então, aqui nessa minha relação com a Lili, não somos nós duas só dentro dessa relação profissional. São os nossos sistemas se relacionando, porque tudo que eu aprendi com o meu sistema vai interferir na minha relação com ela, e tudo que ela aprendeu no sistema dela vai interferir na relação dela comigo. E assim vale para todo mundo, para qualquer tipo de relação que você tenha. Então, esses vínculos de destino são esses sistemas atuando. E muitas vezes há maldição em função do que aconteceu. Maldição por terras que foram prometidas, por coisas que foram desejadas. Então, são muitas as histórias, muitos os vínculos e muito sofrimento. Quando a gente fala de maldição, tem muito sofrimento envolvido, né, Lili? Tem muita dor, tem muita perda, tem muita revolta, também tem muito apego, né? Então, quando eu uso quando eu amaldiçoo alguém, eu tô apegada à situação, eu tô apegada à pessoa, eu tô de certa forma, impedindo que essa pessoa siga, mas eu também estou impedindo que eu também siga o meu caminho. Porque isso vincula, como a senhora falou, são vínculos. E aí você não vai nem para cá e você não vai nem para lá, você fica aqui, ó, presos. Eu tô. É que nem inveja, né? Fica aqui, ó, preso. Né? A ausência de, olha, eu sinto muito, fica preso.
A partir do momento que eu falo, olha, eu sinto muito pelo teu destino, eu sinto muito por tudo, foi como foi, o que eu faço? Eu quebro esse ano, né? E isso, como a Sandra falou, acontece em qualquer relação. Seja no profissional, seja nos relacionamentos familiares, na amizade, não importa, isso acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente fala, como a gente fala, com que intenção, né? Porque você fala assim, eu estou fazendo, vou prejudicar, não, você está se prejudicando. Lembra sempre, fluxo e refluxo, bate e volta, é um bumerangue, não é uma seta que você lança. Você não está lançando uma seta para ferir ninguém. Você está lançando um bumerangue. Vai bater aqui no outro, mas depois volta e bate aqui em você. E atrasa a tua vida. O que é atrasar a vida? É sair do fluxo natural. É olhar e falar, nossa, eu estou aqui ainda. Por quê? Porque você não aprendeu alguma coisa. Você não virou a chave em alguma coisa. Você está apegado a uma situação lá atrás, onde a raiva, a revolta, a dor, o sofrimento ficou lá, vinculou, formou um elo. E isso acontece não só na vida física, mas também a nível energético, principalmente a nível energético. Uhum. Né? Às vezes a gente fala assim, eu só tenho uma palavrinha aqui. A gente trabalha com mesa, eu trabalho com mesa radiônica, assim, eu também conhece faz bastante trabalho energético. E o que ele faz desacoplamento, né? De energias que estão literalmente acopladas uma na outra, auras, pensamentos, formas pensamentos. Por quê? Porque eu pensei, eu não falei, mas eu pensei. Eu pensei, desejei alguma coisa para a pessoa, puf, grudou. E o contrário também, né, Denise? E o Quando os contrário outros também. fazem isso conosco, também pode grudar. Exatamente, é uma mão de via dupla, é uma via de mão dupla, aliás. Então é isso, gente. Você quer ficar vinculado com o quê? Você quer ficar vinculado na dor, você quer ficar vinculado no sofrimento, na raiva, na falta de liberdade. Não é mais fácil falar, olha, eu te abençoo e segue em paz? É muito mais fácil, é muito mais leve e muito mais próspero para a tua vida, porque isso interfere até no nível financeiro. Aqui a gente está falando só de relação entre pessoas, mas isso interfere na sua vida financeira, na sua vida profissional, nas suas conquistas, nos seus bens materiais, interfere em tudo. Então, o que você vai escolher para a tua vida? E o que você vai escolher também para a vida do outro? Porque quando você escolhe abençoar o outro, isso também volta para você. Então, quando você fala, olha, eu te abençoo, segue em paz, você está mandando uma luz para essa pessoa e uma liberação que automaticamente isso chega para você. Aquilo que a gente chama de corrente do bem, né? Se as pessoas realmente levassem a sério isso, o nosso mundo estaria muito melhor. Então, às vezes a gente fica preso no ego, né? Na nossa criança ferida. Às vezes a gente fica preso nas nossos mimos. E aí a gente não amadurece emocionalmente, nem espiritualmente. E fica aqui, ó. E não vai. Então é muito mais fácil você falar assim, eu te libero, eu te abençoo, você segue com o que é seu, eu sigo com o que é meu, e assim cada um vai seguindo o seu caminho. Só que com leveza, com prosperidade, com sucesso, em harmonia, em paz, de uma forma saudável, né? E aqui eu acho que cabe a gente falar um pouco também da vingança, né, Sandra? Porque a gente acha que não, eu vou me vingar porque eu tô com raiva. Não. Mais uma vez, lembra do bumerangue. O que está fazendo com você? Fluxo, refluxo, fluxo, refluxo. Vai se vingar do quê? Não tem, porque primeiro que não tem vítima, né, Sandra? Exatamente. Então, não existe vítima. Por que você atraiu determinada situação? Porque você estava ressoando nessa frequência. Você escolhe. Oi? Ia falar, tá nas suas mãos a escolha, né? Exatamente. Você escolhe que frequência ficar. Você quer ficar numa frequência de culpa, você quer ficar numa frequência de dor, você quer ficar numa frequência de revolta, você quer ficar numa frequência de vítima, de reclamar. Então, agora, se você resolve realmente falar, peraí, gente, eu sou dona do meu destino, eu vou escolher o que eu quero, eu vou fazer. Isso quer dizer que a vida vai fluir como se fosse um jardim de rosas perfumadas? Não, não vai, porque até as rosas têm espinho.
Então, você vai lá pegar a sua rosa no seu jardim, se você não tomar cuidado, você vai ferir todo ele. Essa é a vida. Então, a gente tem que entender que esses desafios que a vida vai trazendo para a gente, necessariamente, é um aprendizado. E a gente escolhe o que fazer com esse aprendizado. Então, eu posso vibrar numa frequência melhor. E o que é vibrar numa frequência melhor? Fazer escolha. Só. Eu vou escolher. E sair do ego. Sair da criança ferida. Sair daquela questão de o outro é culpado. Apontar o dedo para o outro. Não existe culpado, não existe inocente. Existe responsável. Somente quando a gente trabalha com essa questão de autodesenvolvimento, autocrescimento, crescimento emocional, crescimento espiritual. Porque, às vezes, também vem muitos cobradores de vidas passadas. Às vezes, vem situações onde nós estamos vinculados a vidas passadas. E elas se repetem aqui para a gente aprender, para a gente crescer. Só, não para punir, gente. Não sair dessa ideia de sofrimento e punição, por favor. É para crescer, para aprender, para se desenvolver, para fazer melhor. E dentro desse melhor, é melhor para você. É melhor com você. Só que isso exige o quê? Exige a gente mudar os nossos padrões de pensamento, de emoção e aquilo que a gente reverbera no universo. Né? Eu acho, é aquela velha história, energia segue energia. Toda energia a gente não vê, mas ela está aí. Nós somos o que? Essa caneta aqui é o que? É uma energia condensada. Eu consigo ver, pegar, palpar. Mas o pensamento não é. O pensamento são ondas, elas vibram, elas ressoam. A gente até brinca bastante aqui, né, de interferências de frequências, não sei o quê, né? Então, assim, são ondas, frequências que você está vibrando, né? Vamos levar as nossas frequências. Como, Liliana? Eu não consigo, eu não sei fazer isso. Eu estou tão preso na dor, tão preso na revolta, que eu não sei como fazer isso. Começa com desenvolvimento, com autoconhecimento. Começa a olhar para dentro, não para fora. Para de apontar e buscar um culpado. Olha para você. Por que você está fazendo isso? O que você está ressoando aí na sua vida? E vai buscar. Vai buscar o fio da meada. Tudo tem um começo. O fio da meada também tem. Às vezes a gente está naquele emaranhado, né, naquela linha toda bagunçada. Fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Acha o fio, aponta. E vai fazendo devagarinho, com paciência. Com paciência, com paciência. Não vai dar para salvar tudo. Mas alguma coisa você vai conseguir. E às vezes também a gente se cobra tanto, tanto, tanto que a gente vai salvar tudo na mesma hora que resolver a situação. E não é, gente, é um processo, né, Sandra? Toda terapia é um processo. Então isso é o autoconhecimento. É um processo, leva tempo, seja paciente com você. Mas mude para mais, não para menos. Uhum. Acho que é isso. Fica aqui a dica, né, de você, acho que refletir, em primeiro lugar, como é que você está, né, como é que você está agindo com as suas palavras, se você está abençoando ou amaldiçoando você mesmo, seu destino, se isso está acontecendo dentro do seu sistema familiar, e tomar cuidado com as pessoas com quem você convive, né? Então, prestar mais atenção. Será que elas trazem mais bênçãos ou maldições para a sua vida? Porque se você convive com pessoas que ficam amaldiçoando o dia e só reclamando, elas estão literalmente vibrando nessa energia. Então, cuidado com quem você anda, o que, que você ouve, né? As frequências de vibrações que você está inserido. Eu queria só, já que você falou disso, das palavras, só para fechar, eu acho que um excelente exercício para a gente começar é começar a usar a gratidão, né? Agradecer pequenas coisas do dia a dia. Quando a gente começa a reconhecer as bênçãos nas pequenas coisas, pode ser num copo de água, gente. Quando você começa a agradecer essas pequenas bênçãos, você percebe que você vai mudar a tua estrada, a tua frequência. E você automaticamente começa a ver bênção em tudo. Né? Você começa a agradecer, você fala, nossa, olha que bênção isso, olha que bênção aquilo, olha como eu sou grata por isso. E aí você já muda a tua frequência. Né? E é assim que começa. É o primeiro passo. Comece agradecendo pequenas coisas. E aí você vai começar a notar a mudança na sua vida. É isso. Então, ficamos por aqui. Quero mais uma vez te agradecer, Lili, agradecer a vocês pela confiança e nos vemos na semana que vem. Beijo no coração.
Até mais. Obrigada a vocês.